E aí, pessoal? Hoje então vai ser live com o Gabriel Silveira Ramos. Vai ser a segunda live com ele. A primeira ele falou sobre as coisas que ele tinha feito durante o mestrado que ele fez na URGS. E agora ele está fazendo doutorado, então ele vai falar um pouquinho sobre o que ele está pesquisando, que são é, plasma, plasma de quarks e gluons. Então, deixa eu tentar colocar ele aqui. Peraí. E aí, Gabi? E aí, Vini, tá me escutando? Tô te escutando bem. Show, show. Tá me ouvindo também? Beleza. Tô. Perfeito. Então, beleza. Então, como eu falei, hoje vai ser. Fiz a conversa com o Gabriel Silveira Ramos, que, como eu falei, já participou aqui uma vez para falar sobre o que ele tinha feito no mestrado, que ele fez na URGS. E agora ele está fazendo doutorado na URGS e está estudando, corrija-me se eu estiver errado, mas são tópicos em teoria cromodinâmica quântica, tópicos de QCD e tal, força forte. Pode ser assim. Pode ser por aí. E aí, hoje a ideia é falar sobre. Ele me falou que ele estava estudando um novo estado da matéria, o plasma de quarks e gluons, e queria falar sobre isso. Falei, puta, puxa, vamos conversar sobre isso, porque eu acho da hora. Então, Gabi, valeu por topar participar de novo. É engraçado que tu falou que é um novo estado da matéria. Tipo, eu vou falar um pouco de ver que talvez seja um dos mais antigos, né? Tipo, o título, né, que a gente falou era, tipo, plasma de quarks e gluons, né? E o que é primeiro, o que é um plasma, né? Antes de falar o que é um plasma de quarks e gluons. Um plasma é basicamente o seguinte, ele é um estado físico que lembra um pouco um gás, tá? Só que o que acontece? Um gás, ele é formado por suas partículas, seus constituintes, e, tipo, dentro, o principal, assim, tipo, para baixas energias, vamos assim dizer, sabe? Tipo, o gás que a gente está respirando agora, o oxigênio, sabe? Vai ter uma energia de ligação entre as partículas, tá? Só que tu pode começar a aumentar a temperatura, vai aumentando a temperatura, então, tipo, essas partículas vão começar, tipo, a se agitar, se agitar, se agitar. Tu aumentou, a um certo ponto, elas, tipo, começam a se libertar e se quebrar. Quando isso acontece, tu vai ter uma carga líquida muito forte nesse gás, né? E daí, tipo, tu vai ter uma forte ionização. Daí a gente chama isso de plasma. E, tipo, essas temperaturas são altas. Não, vamos dizer assim, não dá para ver um plasma, talvez, nas condições normais de temperatura, de pressão e temperatura. A manifestação, né, essa ionização ocorre, tipo, a gente vê muito da energia elétrica ocorrendo ali, né, muitos íons, né, que, ok, né, a interação eletromagnética está presente em quase tudo que permeia pelo universo. Tipo Só que, assim, tipo, só pra entender, tipo, primeiro, quando tu falou que quando aumenta a temperatura, as partículas elas deixam de estar ligadas, eu imaginei, tipo, sei lá, moléculas se separando. E aí. tipo, vai ter energia cinética, né, e a energia de ligação. Quando a energia de cinética é muito maior que a energia de ligação, ela vai se desmanchar, né? Entendi. Pensa tipo um abraço, assim, sabe? Que vai dar um terremoto, tu larga a pessoa. Tipo, é mais ou menos essa a ideia. Tipo, E aí, quando tu fala ionização, é, é aquele só processo, né? relembra. Tu vai tirar, pega, por exemplo, o NaCl, né? Tira o sódio para um lado e o cloro para o outro, eles vão ter cargas livres, né? E daí, se tu tiver um gás disso, enfim, tu vai ter cargas, tipo, vai ter propriedades elétricas muito fortes, tanto que, tipo, acho que é meio padrão se tu pensar, por exemplo, assim, vamos pensar um pouco no nosso instituto, quando a gente vê os nossos professores que ensinavam, tipo, teoria eletromagnética, né? Ah, era o Zibel, era o Rude e tal, depois você vai ver, eles ensinavam muito bem eletricidade, mas eles pesquisavam plasmas, né, em última instância. Porque, tipo, por quê? Porque eles conseguem usar muito dessas teorias lá, né? Então, tipo, isso para interação eletromagnética. Só que o plasma, que eu e meu orientador estamos se propondo a estudar, o buraco é um pouco mais embaixo, porque a interação não é a eletromagnética. O que vai acontecer? A força, a interação eletromagnética, né? Isso, tipo, pode pensar em choques, raios, essas coisas, sabe?
Tipo, ela tá em quase toda a matéria que a gente conhece e tal, mas ela não é a única. Tem uma outra interação, que a gente estuda, que é a interação forte, tá? E o que acontece nessa interação? Pega, explicando assim, não sei se vai ter muitos leigos vendo ou se vai ser mais o pessoal da física, mas tu pega um átomo, tá? E daí tu pega esse átomo, ele vai ter os elétrons na parte de fora, e dentro tu vai ter uma parte muito pequena que a gente chama de núcleo, tá? E no núcleo vai ter, tipo, nêutrons e prótons. Só que esse núcleo foi descoberto que ele, tipo, ele não é fundamental. Tu ainda pode quebrar ele mais ainda, né? E daí essa quebra vai ser feita por partículas que a gente chama de quarks, e elas são unidas por uma outra partícula, assim, os físicos perderam a criatividade, né? Que a gente chama de gluon, né? Que obviamente vem de cola, né? E mantém os núcleos coesos. Só que acontece, Só uma tipo... pergunta conectando, que eu acho que talvez conecta com o que tu falou antes. Quando tu falou de ionização, eu posso pensar que ionização é o que acontece com o átomo quando ele, sei lá, perde elétrons, Sim, de pode ser certa também. forma. Aí dessa É, forma meio que só sobra o núcleo. tu vai ter só, tipo, vamos dizer assim, tu vai ter o átomo bruto ali, né, na composição do teu gás. Tipo, porque geralmente, né, felizmente, vamos assim dizer, a gente tem pouca carga líquida rolando por aí, né? Porque a interação eletromagnética é muito mais forte, por exemplo, que a interação gravitacional. E pensa, a gente percebe muito bem a gravidade. Tipo, essa borracha aqui, ela é atraída por toda a massa da Terra que está embaixo. Eu solto, ela cai. Agora, por exemplo, digamos que seja um pedaço de metal e eu pego um ímã um pouquinho forte, sabe? Um ímã pequenininho, ele já tipo já consegue fazer o metal subir de volta. Então, tipo, só um ímã pequeno consegue ganhar de toda a gravidade do planeta, sabe? Então, isso também é um dos motivos, tipo assim, se a gente tivesse muita carga líquida por aí, talvez a Terra não fosse tão coesa como ela é, tá? Então, a força elétrica já é muito mais forte que a gravitacional. E a força forte, ela tem até esse nome, né? Força forte. Ela é muito mais forte que a força elétrica, entendeu? Tanto que daí vai sair, tipo, coisas, por exemplo, como bombas atômicas, reações de estrelas, sabe? E é bem nesse âmbito que a gente vai falar quando a gente vai falar de um plasma de quarks e gluons. Por quê? Porque a temperatura é tão grande, sabe? Que a gente vai quebrar os núcleos, eles vão sair os constituintes deles, os quarks, tá? E o esse que seria tipo o plasma de quarks e gluons. E daí eu vou falar um pouco das grandezas físicas para o pessoal ter uma ideia do que é estudado, tá? E por que ele é tão, vamos dizer assim, tão raro e por que é tão difícil. Primeiro que, tipo assim, a temperatura crítica, sabe? Quando que ele começa a aparecer esse plasma? Ele começa a aparecer uma temperatura tipo de 2 vezes 10 na 12. Ou seja, é 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tipo 12 zeros. Essa é a temperatura. Para ter uma ideia de quão quente é isso, a superfície do Sol tem 6.000 Kelvin. Sabe? Então é muito quente para tu conseguir quebrar os constituintes do teu gás nesse nível. Nossa, então Falando então seria tipo assim, muitas ordens de grandeza mais quente do que o próprio Sol. eu não sei como que é a temperatura em núcleos de estrelas, né? Eu sei que a superfície do Sol é 6.000 Kelvin. Ah, Mas entendi, mesmo entendi. assim, não é temperaturas, tipo, são temperaturas maiores do que escalas cosmológicas, tá? Talvez sei lá, falando, eu nem sei como é que é a física de um buraco negro direito, ou por exemplo assim, de uma estrela muito grande, sabe? Mas tipo assim, se não for dessa ordem, é maior, entendeu? Falando um pouco, por exemplo assim, do campo magnético que tem lá dentro, né? Quando tu quebra os quarks, né? O que vai acontecer? Eles também têm carga elétrica, mas é uma carga elétrica tipo fracionária que a gente chama, né? E, tipo, a gente tem que relacionar a temperatura também com a energia cinética. E a alta energia cinética, tu vai ter cargas em movimento muito alto, tá? E fazendo uns cálculos básicos, assim, tipo, de eletrodinâmica, tu encontra um campo magnético dessas cargas e movimentos nesse plasma, deixa eu ver aqui, de 10 a 18 Gauss, tá? Para tu ter uma ideia, uma estrela de nêutrons, né, que eles chamam de magnetar, tem tipo 10 na 15 Gauss. Então, tipo, as propriedades são tipo numa escala totalmente de outro nível. Por isso que a teoria diz que esse é um dos primeiros estados físicos que o universo passou, sabe? Por isso que eu fiz até aquela piada, sabe? Tipo, se tu pega o Big Bang e começa a ver como ele evoluiu, um dos primeiros estágios ali dos seus 30 a 40 microsegundos de idade era tipo esse plasma que era a matéria de todo o universo que a gente conhece hoje. Então ele é um dos estados físicos mais antigos da, da matéria.
E é isso que eu ia perguntar agora. Tu tá falando que, por exemplo, esse plasma de quarks e gluons, ele é tão quente, ele tem um campo magnético tão intenso que, tipo, em nenhum outro lugar do universo tem alguma coisa tão quente com um campo magnético tão forte. Ou seja, minha pergunta é, onde é que então tu encontra esse tipo de plasma no universo, né? Então talvez, Aí, falando sobre o Big sim, Bang, tu me deu uma... aí deixa eu dar o gancho para a continuidade aqui da nossa conversa, né? Primeiro, é um dos primeiros estágios do Big Bang, então ele já merece estudo, porque a gente quer entender como o universo evoluiu. Segundo, felizmente em 2005 a gente conseguiu reproduzir esse plasma no RHIC, colidindo íons pesados, tá? E dessa forma, e até hoje agora a gente fica reproduzindo e fazendo colisões com íons pesados para reproduzir esse plasma. Então, tipo, a gente conseguiu fazer isso no laboratório. Claro, né? Uma conta bem cara, mas conseguiu. Então, basicamente, esse plasma ele existiu. Quando tu fala que ele é um plasma que estava presente no Big Bang, significa, sei lá, há muito tempo atrás, vamos dizer assim, no início do universo, né? É, o começo do universo, né? Tipo, e para ter uma ideia do quanto começo, o número que é estipulado é dos seus 30 a 40 microsegundos de idade, né? Porque um teste no estado inicial, o universo estava, tipo, toda aquela matéria concentrada numa região muito pequena e muito quente, né? E aquilo começou, tipo, a se expandir e o primeiro estágio era esse plasma, tá? Daí o que vai acontecer? E isso também vai acontecer em laboratório conforme a gente vai estudando esse plasma. Conforme ele vai evoluindo, ele vai, tipo, hadronizando, porque na força... aí tem uma coisa diferente, que eu até vou falar agora sobre isso, sabe? Que são as diferenças entre a força eletromagnética e as diferenças entre a força forte. São tipo, dois fenômenos diferentes, embora a gente consiga explicar com teorias parecidas, tá? Que é um mundo assim... Bom, não é à toa que eles chamam, tipo, a joia da física. Tipo, quase tudo tá ali. Quase tudo que a gente sabe, a gente coloca para tentar investigar essas interações fundamentais. Mas, por exemplo, assim, o que acontece? O fóton, a luz, é ele que acaba mediando a força eletromagnética, tá? Ele que é o mediador. E a gente consegue achar toda uma estrutura algébrica e matemática que a gente vai chamar, tipo, a partir de que a gente chama de um grupo. A gente já estudou junto isso, a gente foi colega, é uma coisa que a gente gosta bastante pessoalmente, né, Vini? E o grupo, né, que vai ser o SU3, ele é um grupo abeliano. Então, tipo assim, os geradores desse grupo, eles comutam, tá? A grande consequência física disso é que o fóton, ele não vai, tipo assim, ele não vai carregar carga, tá? Essa que é a grande consequência física para a teoria. Okay. Quando tu avança... O grupo é o U1, né? Desculpa. Do SU3 é o grupo... eletromagnetismo. Nossa, falei besteira aqui, mas é isso aí. O SU3 é o da força forte. E daí os geradores são as matrizes de Gell-Mann, né? Onde agora a carga não é uma carga elétrica, é uma carga que eles chamam de carga de cor, tá? Tipo, tu vai ter, tipo, três naturezas. Vai ser o RGB, né? O vermelho, o azul e o verde, né? Tipo, a gente dá cores, né? Deu as cores primárias ali para cada uma dessas cargas. E daí vão ser algumas matrizes, só que aí tem uma diferença, né? Os geradores do grupo são as matrizes de Gell-Mann. E essas matrizes, elas não comutam entre si. Então, a teoria, a gente diz que ela é não abeliana. E qual que é a consequência? O gluon, ele vai carregar, tipo, a carga da força forte. Entendeu? Então, isso gera uma miríade de novas interações. Tá? Tipo, no caso do eletromagnetismo, isso contrapõe o caso do eletromagnetismo, tipo, o fóton não carrega carga. Não. Mas o gluon, sim. Tipo, não que ele carrega carga, ele vai carregar pares de carga anticarga, entendeu? Só que, tipo, isso faz com que ele consiga interagir, entendeu? Aí que tá a grande sacada. E daí, por exemplo, assim, quando tu vai começa a avaliar, tipo, os diagramas de Feynman, as possibilidades que tu tem da matéria se rearranjar, tu vai ter muitos mais decaimentos possíveis, sabe? E conforme tu aumenta a energia, tu consegue, por exemplo, assim, um gluon consegue decair em dois, e dois consegue decair em mais dois. E daí um decai num par quark e antiquark, sabe? Então, tipo, esses processos ocorrem muito rápido em cadeias, tipo...
muito frequentes, sabe? Pode ser que tu tenha, tipo, no final, para altas energias, tu vai ter praticamente só gluon ali na tua distribuição, tá? Então, tipo... E para avaliar essas distribuições, eu vou falar um pouco sobre essa teoria, mas tem que avançar aqui, senão a gente vai ficar sem tempo para falar tudo que eu quero falar. Tu pode avaliar em duas grandezas cinemáticas, né? Porque, tipo, para explicar para o pessoal como é que a gente mede isso em laboratório, a gente não consegue medir, tipo, especialmente para que a gente não consegue medir as cargas, tá? De cor, sabe? Porque ela é porque os quarks eles são confinados. A gente só encontra, vou dizer assim, matéria incolor. Por exemplo, tu tem que, para formar um próton, tu vai ter que, tipo, ter 3 quarks, né? 2 up e 1 down. A gente nunca encontra eles de forma líquida, sabe? Por exemplo, assim, a lei de Gauss seria sempre zero para as cargas da teoria forte. Mas a gente consegue medir, tipo, consequências a partir da seção de choque. A gente faz uma colisão tão forte que ela sonda aquela região, e isso vai ter como é que eu posso dizer assim? Isso vai nos dar dicas de como que está organizado espacialmente aquela estrutura. Só que ao mesmo tempo é um pouco triste, porque enquanto na teoria eletromagnética a gente consegue fazer tipo assim, dispositivos, né, tipo elétricos que funcionam com campo magnético, celulares, computadores, tipo de coisa, com a força forte a gente só consegue fazer as coisas bater para ver que é como se tivesse um computador e destruísse ele para ver do que ele é feito, entendeu? Tu não consegue pegar exatamente como está construído, mas tu consegue ver as peças. Mais ou menos isso. Por quê? Porque tipo, é um processo muito energético e muito, vamos dizer assim, muito fino, que pega uma região de espaço muito pequena. O Carlson, ele fez uma pergunta. Assim, Ok. se ele é um plasma, então os quarks e gluons deveriam ser quase livres e a interação poderia ser tratada por teoria de perturbação. Por que então se trata um plasma como fortemente acoplado? Porque ele é muito denso, tá? Tipo, de fato, eles vão ser quase livres, porque tu tem o confinamento, tá? Mas ele acaba sendo muito denso. Para ter uma ideia, depois eu vou falar como isso é feito em laboratório. Tu tem mais ou menos uma densidade 10 vezes tipo do núcleo atômico. E o núcleo já é denso, tá? O núcleo já é denso, né? Então, tipo, tu vai ter essa coesão vou dizer assim, do comportamento de um plasma. É que, tipo assim, também outra coisa que tu tem que ver é que tu não pode... A gente chama de plasma porque a gente consegue ver as características de cor. Eu acho, qual que é o nome do rapaz que fez a pergunta? O Carlson. Como? O Carlson. Carlson, tá. Cortou bem quando tu falou. Carlson, é que, tipo assim, a inspiração está na possibilidade de ver os efeitos das cargas de cor, tipo, vamos dizer assim, livres, né? Porque a gente tem uma coisa na QCD que é o confinamento. A gente não, que nem eu falei, o exemplo. Se a gente fazer sempre usar uma lei de Gauss, falando em termos mais técnicos, assim, sempre vai dar zero, porque não tem carga líquida, tá? Do que se tu comparar, vamos dizer assim, com plasma usual na teoria de plasma, né? Que, tipo, a gente consegue fazer bem fácil porque não tem confinamento na eletrodinâmica, tá? Então, acho que seria bem por esse lado. Mas, tipo, realmente tem que ser em altas energias, né? E tem que ser um tratamento quase livre para começar a aparecer essas distribuições de partos, essas distribuições de quarks e gluons. Nesse sentido, ele tem razão, porque para a gente fazer a teoria perturbativa da teoria utilizar o cálculo de perturbação na teoria forte, né? Tem que ser para altas energias. Daí, para essas altas energias, a constante de acoplamento começa a diminuir, e daí cabe a teoria de perturbação. Só que, tipo, e tu tem que também ir para um referencial, para que a gente chama, né, na física, um sistema de referências que a gente chama de bright frame. Daí, aí, a gente teria uma consideração em que eles, tipo assim, nesse referencial, essas partículas parecem que a gente diz quase livres. Tipo, elas são quase livres no sentido de que elas, vamos dizer assim, em termos técnicos, quando a gente observa elas nesse referencial, elas parecem livres. É basicamente isso. Tipo, elas não parecem interagir com as outras. Pode crer. É bem. Mas, enfim, isso é uma coisa assim, bem técnica da teoria. Eu quero ir agora, tipo assim, para como a gente faz ele em laboratório para chegar assim, no grande dilema que a gente está estudando agora na pesquisa, tá? O que a gente faz, né? Como que a gente gera esse plasma em laboratório? A gente vai pegar 2 íons pesados, chumbo, ouro, não sei, a gente vai pegar eles e acelerar, por que tem que ser íon? Porque a gente tem que acelerar eles, tá? É uma velocidade ultra relativística e fazer eles bater, tá? Quando eles começam a bater,
se é um plasma, se é um estado da matéria, a gente vai conseguir fazer o que a gente chama lá, a gente aprende isso lá em termodinâmica, que é um diagrama de fases. Então, tipo assim, cada fase vai ter um grau de liberdade diferente, tá? Inicialmente a gente vai pegar, vamos pensar que a gente está num sistema de referencial do centro de massa, tá? Então a gente vai pegar nossos dois íons, fazer eles colidir em uma velocidade muito grande. O que acontece nessa direção de colisão? Nessa direção de colisão, tu vai ter uma contração espacial, né? Então, se a gente aproximar eles, tipo, por causa da alta velocidade, tu tem um fator de Lorentz aproximadamente 100, vai fazer com que tu tenha uma distribuição esférica ali do teu íon, ele vai, tipo, planificar e vai parecer como se fosse, assim, uma panqueca bem densa, tá? Uhum. Então, eles vão pegar... Tipo assim, né? Nesse formato assim. Isso. Nesse não formato. assim, né? Assim. Não, exato. Aqui, ó, a matéria, tipo assim, ela era esférica, tu acelerou ela na direção de movimento, ela se planificou e as duas vão colidir uma com a outra, tá? Mas isso não tem nada, isso, tipo assim, isso é relatividade, né? Isso é devido à teoria de relatividade. Isso não é uma particularidade do plasma. Isso, vamos dizer assim, é uma particularidade do universo em alta velocidade. Tá? É isso que estava acontecendo. É relatividade básica. Tá? Daí tu vai ter essa contração, né, na direção do movimento, né, e elas vão se colidir. Essa primeira fase, tá, ela é muito bem descrita, tipo, pelo que a gente chama do... Essa primeira fase, entre a matéria, tipo, vamos dizer assim, panquecar e ela colidir, a gente trata ela, tipo, com o Color Glass Condensate, tá, que é um modelo que a gente usa para isso, que ele é inspirado em vidros de cor de spin. Tá? Eu não vou dar muitos detalhes aqui sobre ele, tá? Até porque eu também não sei muito sobre ele, tipo, mas o que acaba acontecendo? Ele tem um comportamento que lembra a dinâmica clássica, tá? E isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar no final aqui da nossa conversa, porque eu já quero puxar o gancho para a próxima, tá? Lembra um pouco de dinâmica clássica, só que a gente está falando de entes subatômicos. Então, como assim dinâmica clássica aqui? Não era para ser mecânica quântica. Tá, tá, entendi. Tipo, não, parece clássico no sentido de não ser quântico, né? Nesse sentido. E daí o que acontece? Tu pega, eles vão se colidir e elas vão passar uma pela outra quase que instantaneamente. Só que isso vai começar a deixar resíduos. Os primeiros resíduos, que são, vamos dizer assim, que a gente chama dos quarks mais duros da colisão, da parte mais dura da colisão, eles vão gerar os quarks pesados no final, tá? E daí, tipo, quase todos os pátios ficam livres, só que eles ficam livres, eles já começam a interagir entre eles, tá? Eles começam a interagir entre eles, e nisso, tipo, o sistema já começa a esfriar. Isso ocorre muito rápido, tá? Muito rápido. Esse vai ser um outro problema que a gente tem aqui na pesquisa que eu e o Magno estamos tentando desenvolver. Porque daí, tipo, a gente vai ter alguns... Como é que o sistema... Quais são as propriedades do sistema, né? Quando tu tem essas duas panquecas coisas, elas se batem, elas interagem muito rápido e elas se quebram, tu tem graus de liberdade variáveis, tu tem efeitos de curto alcance, tu tem não homogeneidade, tu tem N corpos. Tipo, as teorias que melhor explicam todos esses fenômenos que eu falei, sabe, são os fenômenos de transporte. E aí tu vai ter, por exemplo, cálculos que envolvem hidrodinâmica relativística, teoria cinética dos gases, por final, quando o gás começa a congelar, e daí tu já gerou as partículas, elas vão para os detectores, tá? Então, tipo assim, para cada fase, conforme ele vai evoluindo, se quebra, tipo, tu vai ter uma teoria que explica ele. E, tipo, essa teoria explica, a gente consegue tirar o resultado para a próxima fase já não funciona direito, entendeu? Então é um problema muito complicado, sabe? Tipo, de entender essa evolução, porque no final a gente consegue, tipo, detectar... Eu vou falar sobre o principal resultado experimental no final, mas, tipo assim, a gente consegue pegar alguns efeitos experimentais dessas colisões, mas no final o que a gente calcula mesmo, né, tipo, o que a gente mede mesmo vai ser, tipo, as partículas que chegam no detector no final. Então, tipo, é um projeto de pesquisa complicado porque a gente só lida com meios de, tipo assim, com obtenção de dados por meios indiretos, entendeu? Pode crer, tipo, cara, tipo, isso tudo que tu tá falando é meio que seria tentar, tipo, descrever vamos dizer assim, o movimento dos núcleos ou dos quarks e gluons dentro desse plasma. Por exemplo, tu começou dando o exemplo das duas partículas, tipo, indo colidir, né? Uma com a outra. E aí só recapitulando, daí tu falou que tipo, ficam alguns resíduos que começam a interagir entre si, e tipo, isso é uma coisa que é difícil de calcular, assim. Mas imagino que essas colisões elas vão estar acontecendo ao
por todo o espaço que o plasma ocupa, né? É que o que acaba acontecendo, né, Vini? Tipo assim, tu meio que quebra aquela estrutura original, né? Tu vai ter as peças dela, só que, tipo, por via de regra, a gente não pode medir as peças. A gente não pode medir. Ah, tem. Vamos dizer que existe essa medida, tá? Existem 37 quarks vermelhos, então, tipo, para cada um deles eu dou, tipo, uma carga de quark vermelho. A gente não consegue ver essa medida, entendeu? Porque a gente não consegue ver as cargas livres por causa do confinamento que eles têm. Eles vão se juntar. Entendi. E eles já querem se montar para fazer uma coisa nova, entendeu? A gente não consegue ver, vamos dizer assim, as peças por muito tempo. A gente só consegue medir os resultados que essas peças montam, entendeu? Entendi. E Tu é nunca vai ver muito o rápido. Quark, mas, tipo assim, tu tem um quebra-cabeça que vem aqui, aí quando dois quebra-cabeças, quando eles se colidem, desmonta todas as peças, mas quando tu vai olhar, já montou outros dois quebra-cabeças diferentes. Tu sabe, por exemplo, assim, que vai ter todas aquelas distribuições de quarks. Eu estou colidindo um próton. Tá, não é um próton, tá? Na verdade, são núcleos pesados. Mas tu sabe, os núcleos pesados, eles têm um próton, e o próton tem dois quark up e um quark down. E daí tu vai lá no final e tu acha um meson lá, sabe? Tipo, que ele tem um quark e um antiquark. Mas isso aqui estava lá na receita inicial. Aí tu acha outra partícula. Mas as peças estavam lá no começo. Então, tipo assim, tu pega, vamos dizer assim, o número de peças que estavam no começo tem que ser medido com o número de peças que está no final, sabe? Elas só se rearranjaram e se reorganizaram. E isso é um processo de pesquisa, vamos dizer assim, de várias áreas, de várias, tipo, como eu falei, tipo, vai ter o pessoal ali que vai ser só estudar a hidrodinâmica do processo, vai ter o pessoal que estuda a teoria cinética no final, porque no final tu vai já formar hadrons, núcleos atômicos, e isso já segue muito bem a teoria cinética dos gases, só que tipo para prótons e nêutrons, sabe? Você lembra que estava, por exemplo, gás de elétrons, agora você tem um gás de prótons, entendeu? Essa que seria a ideia. Para cada fase, tu vai ter uma teoria física. E como é que eu vou puxar o gancho, sabe? O problema disso tudo. Quanto tempo a gente tá, Vini? Só para mim saber, tipo... 26, 27. Já passou. Falta 26 ou 27? Não. Já foram 26, já foram 27 Tá. minutos. Tá, beleza. Daí o que vai acontecer, né? Qual que é a medida... falando das teorias por teorias, tá? A primeira é esse color glass, né? Que lembra a dinâmica clássica, e isso aqui é importante. A segunda vai ser a hidrodinâmica, vamos dizer assim, a hidrodinâmica viscosa, tá? Para a próxima etapa, vendo como o gás vai evoluindo e qual teoria vai explicando. Ele vai ser uma hidrodinâmica ideal, tá? E depois da hidrodinâmica ideal, né, tu vai ter já uma hadronização, ou seja, tu formou hadrons. O que é um hadron? Um hadron é uma partícula feita de quarks ou grupos, tá? É basicamente isso. E no final tu já tem os hadrons, já tem prótons e nêutrons, vai ser a teoria cinética. Daí a partir da teoria cinética o sistema esfria, e quando o sistema esfria chega no detector, a gente mede todas aquelas partículas lá. Mas qual que é a principal medida experimental, né, que a gente tem? E tu percebe que é bizarro para nós pensar dessa forma, né, Vini? Porque a gente aprendeu partículas subatômicas, tipo, a gente sempre pensa assim, tipo, vou ter que usar uma mecânica quântica, vou ter que usar uma teoria de campos para explicar esse fenômeno. As teorias que eu falei são todas teorias, assim, macroscópicas e clássicas, tipo... é uma discrepância estranha, tá? É uma discrepância estranha. E é ela que vai gerar, tipo, vamos dizer assim, a intriga da minha pesquisa, que a gente vem estudando, tá? Tá. Pode crer. Não sei se tu quer... Tu ia falar... Eu vi que tu ia falar sobre medir, sobre, sei lá, como se mede, e aí eu acho que já entra junto com uma outra pergunta que o Carlson fez, que é assim, vocês inferem que existe um plasma de forma indireta? É isso? E como vocês sabem se o que estão observando vem de um plasma e não de outros fenômenos? Tá. Sobre isso, tipo, quando eu fui ler as referências que eu vi, tipo, ele dizia bem enfaticamente que seria, de fato, um plasma descoberto pelo Rick, no Rick em 2005, tá? Agora, muitas das coisas que são feitas a partir de inferências indiretas, porque é um problema em aberto. Ninguém ainda tem 100% de certeza do que está acontecendo ali. A gente está tentando montar o quebra-cabeça, sabe? Especialmente de como ele evolui, porque a gente suspeita que foi um dos primeiros estágios, né, do Big Bang. Contudo, tipo, o que a gente faz é reproduzir em laboratório, né? Tipo...
a não ser que tudo isso, vamos dizer assim, que todo o universo seja um laboratório de Deus, e a gente é a origem desse plasma, tipo, primordial que foi gerando tudo, né? Tipo, são maneiras diferentes de reproduzir, né, esse estado, né? O universo começou ali e ele vai se evoluindo. E o outro, a gente está pegando dois constituintes, né? Dois núcleos pesados e fazendo eles bater de novo para gerar aquela condição inicial, entendeu? Então, tipo, não fecha muito bem a causalidade dos eventos de como eles foram gerados, né? Mas, respondendo a pergunta dele, pelas referências que eu vi, eles diziam que, com certeza, foi medido esse plasma, tá? Mas muito do que é feito na pesquisa, porque ainda não é um problema fechado, são a partir de inferências indiretas do que está acontecendo. A gente ainda está tentando montar todas essas fases, entender todas elas, e tipo, mais um pouquinho para frente eu vou falar qual que é o problema que aparece nisso tudo. Agora que eu tô começando a entender, tipo, tu falou que para gerar o plasma realmente são colididas duas partículas. Tipo, essas duas partículas que tu deu como exemplo são essas duas que depois, após a colisão, então gera o plasma. Dois íons pesados, né? Geralmente a gente vamos pegar e vamos usar o chumbo, né? O chumbo que o pessoal geralmente usa. Aham. Saquei. Tá, mas qual que é o principal resultado experimental disso, né? Primeiro que, assim, a gente tem a teoria hidrodinâmica, ela não foi, vamos dizer assim, não foi inventada para investigar esse tipo de fenômeno, né? A gente começou a usar ela e viu que funcionava. A gente conseguiu prever muitos resultados, tá? Mas a gente tem alguns fenômenos na teoria hidrodinâmica que a gente já conseguiu ver em alguns fluidos, tá? O principal deles que aparece aqui, porque o que acontece, Vini? Quando a gente estuda teoria de campos, né, que a gente vai lá montar aquelas seções de choque, a gente vai ver, esse aqui é o espinor, esse aqui é o anti-espinor, esse aqui é o mediador, esse aqui, sabe? E daí a gente vai montando, vai achando toda aquela estrutura, e daí a gente olha o diagrama, né? Olha, um muon e um elétron colidem, daí sai outro muon e outro elétron, tá? Mas pensa num íon, como é que é o diagrama de Feynman dessa criatura? Entendeu? Para calcular essas seções de choque, né, teve um cara que, o Glauber, ele fez um modelo, tá? E daí esse modelo está muito relacionado tipo, com a multiplicidade de partículas finais que tu vai calcular, sabe? Que é para tu ver os íons. E daí algumas variáveis desse modelo vão ser... vai ser a centralidade da tua colisão e justamente a multiplicidade de partículas no estado final. E daí o pessoal pode usar tipo desde Monte Carlo, fazer o cálculo dessa seção de choque, sabe? Entre outros métodos, porque é muito mais complicado que, tipo, elétron ou muon, sabe? Tipo, já é, tipo, é um íon completo batendo com um íon completo, tá? E daí uma variável importante vai ser a centralidade. A centralidade é basicamente, tipo assim, como que os íons se bateram? Foi, tipo, cara a cara? Então foi uma colisão central, tá? Foi só uma partezinha com uma partezinha? Então, tipo, foi uma colisão não central. Ele só raspou, foi periférica, sabe? Essa centralidade vai mudar os resultados que tu tem no final, tá? E para as colisões que são, tipo, não centrais, ou seja, assim, tu pegou uma parte com outra, ficou um resíduo e a outra parte passou. Tem o que a gente chama, que é uma medida de fluxo anisotrópico, tá? Eles chamam de, vamos dizer assim, de Ni2. Por que Ni2? Como é que eu vou explicar isso? Tu vai pegar, eles vão ter uma colisão não central. Daí tu vai ter essas regiões de fora aqui, elas não participaram muito da colisão, mas essas regiões de dentro aqui participaram. E daí a outra parte vai passar, vai embora. E essa gota que ficou, ela vai ter uma posição espacial e vai ter um gradiente de pressão nela. Se tu fazer uma transformação de Fourier, tá? Tu vai perceber que por simetria, que não tem muita relação com o ângulo azimutal, tipo, os índices ímpares, eles vão ser nulos. Daí tu só vai ter os índices pares, para ver como que está o momentum dessa tua distribuição, tá? E daí o índice par que mais tem distribuição é o V2, o primeiro, tá? E daí isso indica, quando eles medem essa grandeza em hidrodinâmica, ela indica comportamentos de grupo no teu fluido, tá? Tipo, tá acontecendo um movimento em grupo lá. E isso é muito bem medido nessas colisões não centrais para a geração do plasma, tá? E daí, a partir daí tu consegue tirar várias características dele.
Tipo, tu consegue tirar, por exemplo, assim, uma coisa que eles chamam que é o S sobre o eta, que é tipo, é a unidade de entropia sobre a viscosidade de massa do teu... São grandezas bem hidrodinâmicas, vamos dizer, sabe? Viscosidade, entropia, essas coisas. E bate com alguns modelos teóricos, assim. Mas, tipo, o que eles batem bem, o que tem um resultado que é 1/4π, é para uma teoria não conformal da QCD. Tá? Que aquecidentes, tipo... Não, é uma teoria conformal. A gente sabe que a QCD é uma teoria não conformal. Isso está uma relação de como se transformam as métricas lá dentro, tá? Mas só para explicar, né? Tu tira um monte de grandezas de como funciona esse fluido, sejam eles viscosidade, entropia, sabe? Características do fluido. Entre elas, tu encontra um que é o tempo de termalização, que foi, tipo assim, o tempo que demorou para todo o teu sistema encontrar um equilíbrio térmico. Tu pegou toda aquela energia e distribuiu em todo o sistema. E o tempo que a gente encontra... Fala, Vinícius. Todo o sistema é tipo termalização do plasma inteiro, assim. Não Sim. sei, é tipo, você imagina o plasma distribuído em uma região do espaço, assim. Cara, tipo assim, ó, pegou, bateu e, tipo assim, é não estável. Tipo assim, e só Ah, que, é tipo, naquele instante. caminhar para a estabilidade. O tempo que a gente encontra para o sistema ficar estável é, tipo, 10 na menos 34 segundos. Ou, tipo, eles chamam 1 femtometro sobre a velocidade da luz. O que é muito curto. Muito curto. Se tu pega, tipo assim, qualquer teoria, vamos dizer assim, tu não consegue calcular esse tempo usando teoria quântica de campos, é isso que a gente fica, é aí que tá a grande frustração, sabe? Porque a gente sabe que é um fenômeno ultra relativístico, a gente sabe que são fenômenos com subpartículas, mas a gente não consegue... Se tu usa, por exemplo, assim, ó, o princípio da incerteza de energia e tempo, sabe? Para tentar estimar o Aham. tempo, tu não consegue achar esse tempo, porque é um tempo muito rápido, mas a hidrodinâmica devolve esse valor, sabe? Então tem uma discrepância aí entre as teorias que a gente não está conseguindo resolver, sabe? Que é Pode esse, crer. esse tempo de rápida termalização. Agora Oi. estão começando a aparecer os problemas do... Outra questão que surgiu na minha cabeça é o seguinte, tipo, normalmente quando a gente pensa em, sei lá, em teoria quântica de campos ou física de partículas, a gente entende que as partículas são pontuais, né? Elas não têm, tipo, tamanho, elas são só, tipo, um ponto no espaço. Só que na tua É, descrição também tem essa questão do tamanho, né, e tal, central, não central. é que um íon, né? Tipo, se pega um íon grande, a gente já tem uma ideia de como que é a distribuição, né? A gente estuda lá em Ah, física pode nuclear. crer. Vai depender, tipo, da raiz, acho que da raiz cúbica ou de um, né? Não me lembro, tipo, do A, né? Que era o número de massa, né? Então tem essas dependências, a gente consegue fazer... Você lembra, tinha o modelo da gota d'água, você lembra? Tinha esses modelos lá quando estava em física nuclear. Então a gente tem uma ideia de como Pode que é a crer. distribuição volumétrica da matéria nesses estados, tá? Então a gente já consegue ver... E o modelo de Glauber ele já é bem consolidado, tá? Ele não é só usado para isso, ele é usado para colisões de íons, tipo, há muito tempo. Então ele sabe, assim, Aham. a centralidade é tal. Então, tipo... E eles usam muito... Foi possível realizar esses cálculos pelo desenvolvimento do uso de Monte Carlo, sabe? Então, Então, tipo, mas na quando a gente viu verdade, a colisão foi não central, a gente achou esse comportamento aqui no nosso fluido, no nosso plasma. tipo, na verdade, então não tem problema ter tamanho porque o íon não é uma partícula fundamental, posso pensar assim, né? Não é. Ele é um conjunto de outras partículas maiores, né? Um conjunto bem grande, se for pensar no tamanho dos quarks, né? Sim, Mas a sim. grande discrepância é esse tempo de termalização, que a gente não consegue explicar, vamos dizer assim, por teoria quântica de campos convencionais. Só que eu te disse lá que os estágios iniciais, quando a gente usava aquele color gas condensate lá, para tentar descrever o estado inicial do nosso plasma, eles são teorias que remontam à dinâmica clássica. E daí o que acontece aqui? Agora começa a aparecer assim, os tópicos do que eu quero tratar na próxima conversa contigo, sabe? Que é o seguinte, que são a fronteira... por exemplo, se eu te perguntar para saber me dizer, qual que é a fronteira entre a relatividade de Galileu e a relatividade restrita? Quer dizer, tipo, a relatividade de Galileu é a relatividade restrita no limite quando a velocidade da luz é muito grande, né?
Perfeito. Tu sabe, tipo assim, acho que qualquer físico, né, que sabe isso muito bem, delimitar, né, esse limite entre as dinâmicas diferentes, né? Mas agora, Uhum. qual que é, tipo, o limite entre a mecânica quântica e a mecânica clássica? Formalmente tu pode dizer que quando a constante de Planck é muito pequena, mas enfim, Mas é uma constante, né? claro, claro, a Mas velocidade da luz também é uma constante, né? sim, aí que tá, mas a ideia é justamente essa, né? A gente sabe, olha, Tá, tá, tá. a gente mede pro. Só que mesmo assim, tu vê que não é uma transição tão suave, né, quanto a da velocidade, né? Tipo Sim. assim, E não é uma a coisa que a gente, gente entende. Pô, a gente consegue imaginar o que é uma velocidade muito grande, né? a gente está Mas. supondo que uma quantização da energia vai tender a zero, sendo que, tipo assim, macroscopicamente a gente não consegue ver ela, vamos assim dizer, tipo, na mecânica clássica, né? Uhum. E tem outras coisas, né, como o colapso da função de onda. O que vai acontecer? Quando a gente pega lá, a gente vai pegar a equação de Schrödinger, e daí a gente vai ter um potencial para ela. Daí a gente vai pegar e a gente vai resolver, e a gente vai resolver aquela equação, a gente vai achar a nossa função de onda, tá? E isso é tudo que a gente tem para dizer sobre o sistema. Só que o sistema, ele não, vamos dizer assim, o sistema é o sistema. Por exemplo, assim, quando eu olho para o sistema, quando eu vou fazer uma medida, eu interajo com ele. Simplesmente, tipo assim, fótons estão batendo naquele sistema e voltando para o olho. Já é uma interação que ocorre ali, tá? Então, quando a gente faz cálculos de mecânica quântica, tem uma interação do sistema com o ambiente. Seja uma amplificação do sinal, seja uma partícula que estava por ali, sabe? Sei lá. Tipo, é uma interação com o ambiente. E quando o sistema ele vai ser coeso, se a gente pegar todos os autoestados desse sistema, eles vão ter, vamos dizer assim, a gente chama que cada autoestado vai ser perpendicular a um outro, forma uma base, essa base está no espaço de Hilbert. É isso que a gente aprendeu em física. Só que, e quando a gente vai calcular isso, né, esses resultados, a gente tem a função de onda, como é que a gente faz esse cálculo? A gente faz o cálculo com o que a gente chama como uma interpretação estatística de Born. Vai pegar a função de onda, vai tirar o módulo dela ao quadrado e vai ter a probabilidade de achar a partícula onde a gente quer, ou o momento que a gente quer, entendeu? Tipo, é uma distribuição de probabilidades, né, para o sistema isolado. Só que tudo isso é mecânica quântica. Né? Só que, tipo, na realidade, se a gente tem lá alguns casos, tipo, que a gente sabe a velocidade, a gente sabe a posição, a gente sabe muito bem determinar. É uma transição bem diferente, a gente não calcula quase probabilidade alguma na mecânica clássica, né? Tipo, até pode fazer cálculo, tipo, vamos dizer assim, para jogar uma moeda para cima e a moeda cai, eu vou calcular, tipo, metade vai ser cara, metade vai ser coroa. Mas tu sabe, tipo, a resistência do ar, a força que o cara aplicou a jogar a moeda, a aceleração da gravidade a posição inicial da moeda, tipo, tu consegue prever com certeza o que vai acontecer, sabe? Uhum. Então tem essa discrepância que é muito bizarra e a gente não consegue fazer como uma simples correspondência entre as velocidades. O que a gente diz é o seguinte, ó, que o que tenta explicar isso é o fenômeno da decoerência quântica, tá? E o fenômeno da decoerência quântica é mais ou menos essa que é a ideia. Tu vai ter os autoestados do teu sistema e quando eu calculo o módulo quadrado deles, eu vou ter a probabilidade. Só que quando eu calculo o módulo quadrado, se eles estiverem em uma fase entre eles, e a fase a gente usa matematicamente como I na teta, né? Quando eu calculo o módulo quadrado, essa fase sempre come, né? Porque, tipo, tu vai ter que fazer o complexo conjugado, e tu sempre vai cortar essa fase. Pensa num Uhum. estado de dois, num estado físico em sobreposição que tem dois níveis, tá? Um é o 1 e o outro é o 2, tá? Eu posso calcular a probabilidade só tipo fazendo o sanduíche quântico deles. Só que tipo, eu também posso colocar sem perda de qualquer generalidade uma fase nesses estados. Só que sempre que eu calcular a probabilidade, essa fase vai desaparecer. Falando assim em termos mentais, a gente consegue imaginar isso? É tipo, vamos dizer assim, o que tu estava falando de antes da questão da mecânica quântica é que a função de onda é tipo, a interpretação que a gente dá é que ela é uma probabilidade, né? E aí quando tu Uhum. fala que a gente pode multiplicar uma fase, meio que tu tá dizendo que existe uma ambiguidade nessa descrição, tipo assim. Não, é que eu posso colocar essa fase nessa descrição, né, sem nenhuma perda de generalidade na conta. Uhum, uhum.
Sim, sim, entendeu? pode crer. A probabilidade vai ser a mesma para A a mesma contagem pra uma não vai função de mudar, o onda. resultado não muda. Exato. Só que daí o que Pode vai crer. acontecer? Uh, daí tu vai montar lá a tua matriz de densidade do sistema, tu vai ter os elementos da diagonal, sabe? E os elementos fora da diagonal principal vão ser os elementos cruzados, tá? Só que, e a gente também sabe em mecânica quântica, quando a gente estudou, por exemplo, espalhamento, né? Que a gente pode analisar muito do fenômeno do espalhamento entre as partículas só analisando a fase. Você lembra do phase shift, que eles chamam? Ah, só ver quanto foi a defasagem ali que tu consegue ter uma ideia de qual foi o tempo que interagiu com o potencial, qual o potencial é, tu pode tirar esse tipo de informação, sabe? Só que daí que vem a grande suposição da decoerência quântica, tá? A grande suposição é de que nessa interação com o sistema, nessa interação tipo com o aparato de medição, sabe, com qualquer tipo de interação que o sistema vai ter, ele vai ter uma interferência nessa fase. E isso ocorre, milhões, milhares de vezes com qualquer coisa que o sistema encontra, vai ter uma interação nessa fase. Agora pega na I, uma fase. O valor médio disso, se for fazer um círculo, né, no plano complexo, o valor médio disso é zero. Então começam a desaparecer esses elementos que tem essa fase. E tu só vai ter elementos na tua diagonal principal. E daí quando tu monta essa matriz de densidade, tu vai ter casos de probabilidade explicados pela mecânica clássica. Então essa que é a ideia da decoerência, entendeu? É uma ideia de encontrar essa transição do quântico para o clássico a partir dessa interação das fases, sabe? Que eles chamam de desaparecimento dos elementos fora da diagonal. E o mais bizarro disso tudo, se tu for fazer a matemática disso, né, tu vai ver que esses elementos fora da diagonal desaparecem, tá? E tu vai encontrar probabilidades clássicas, né? Só que tu não consegue mais, a partir dessa tua nova matriz de densidade, tu não consegue mais. Se tu só tem ela, tu não consegue descobrir qual que era a função de onda que gerou ela, entendeu? Então tu teve uma perda de informação aí, tu teve vamos dizer assim, teve uma entropia aí, sabe? Então é justamente aí que começa a entrar a pesquisa minha e do professor Magno. Se a gente já teve uma experiência calculando a entropia para os casos do espalhamento inelástico, do profundamente inelástico, né? Agora a gente está indo para o âmbito de tentar usar isso nos íons pesados para ver a geração de entropia. Se o sistema termalizou muito rápido, ele gerou entropia mais rápido ainda. E essa entropia a gente chama de entropia de decoerência. Tá? Então a gente está tentando estimar o tempo dessa decoerência. E ela tem que ser um tempo menor ainda do que aqueles 10 na menos 34 segundos ou da mesma ordem, entendeu? Para tentar explicar o que está acontecendo, utilizando, porque daí a gente vai montar matriz de densidade, a gente vai usar mecânica quântica e teoria de campos, e a gente vai conseguir fazer uma estimativa desse tempo a partir dessas teorias, sabe? Não vão ser essas teorias macroscópicas. Essa que é a ideia, sabe? Tentar conciliar as teorias antigas com o que está sendo medido, sabe? Ou ver o que está faltando aí, sabe? Porque, a gente não consegue explicar essa discrepância. Pode crer, então agora meio que essa ideia de decoerência quântica que você estava falando, decoerência quântica, pelo que eu entendi, é tu entender que, sei lá, existe um limite clássico quando tu faz uma média, vamos dizer assim, que acaba que a média das fases cancela, enfim, tu consegue fazer um limite clássico. Entendi assim meio que por cima, né? Mais ou menos. Não, que assim, se tu pega a função de onda e tu coloca uma fase entre os estados dela, né? Tu não vai ter nenhuma perda de generalidade na hora de calcular a probabilidade, tá? E daí tu diz que o teu sistema ele tá coeso, tá? Ele é coerente. Conforme ele vai interagindo com o meio ou com qualquer outra coisa que não seja o autossistema, isso vai acabar destruindo alguns estados que levam a essa fase. A gente não sabe muito bem quais estados, mas vai acabar destruindo, eles vão começar a ir a zero e tu vai começar a ter uma manifestação de só alguns estados. O que isso vai fazer? Isso vai destruir, por exemplo, o estado de superposição, né? Porque essa é outra coisa, né? Quando a gente não mede a superposição. Quando a gente vai lá e mede, a gente mede um estado e ele está colapsado. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que para calcular toda a matemática, as coisas que a gente vê antes da teoria, a gente tem que considerar que o estado está em sobreposição, né?
mas essa interação com o meio ou uma medição do teu sistema vai fazer com que destrua a sobreposição. E, de fato, isso tem que acontecer, né? Porque, tipo, a gente não vê um objeto em dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Isso tem que acontecer, né? Então, é justamente essa explicação, né? Se eu consigo destruir o estado, se o estado de superposição se destrói naturalmente, a gente tem que saber o mecanismo, porque a matemática diz que não, você tem que levar em conta a sobreposição da teoria. É mais ou menos isso, sabe? A fase acaba destruindo a capacidade do sistema ficar em sobreposição. Pode crer. Ah, então decoerência quântica é, sei lá, um fenômeno que acaba eliminando esse fenômeno de superposição. Porque superposição, quer dizer, tu está falando de superposição de estados, né? Tipo, tem vários. É, Meu sistema ele tá, sei lá, em vários estados diferentes ao mesmo tempo e tal. Isso. Decoerência quântica, então, diz que num limite clássico realmente eu não existe mais essa superposição. conforme ele vai interagindo com o ambiente, seja ele uma medição, seja ele, tipo... para começar, assim, tipo assim, sempre vai ter uma interação com o ambiente, né? A gente consegue calcular o sistema bruto, mas, por exemplo, pensa radiação cósmica de fundo, que está em tudo, sabe? Então, sempre vai estar ocorrendo a decoerência no final das contas, né? O sistema está sempre sendo perturbado, né? Esse foi só um exemplo, tipo, de um negócio. Agora, pensa assim, a gente calcula o átomo de hidrogênio. Agora pensa assim, um mol de átomos de hidrogênio ali, sabe? Vai ter uma... Eles estão interagindo a todo instante, sabe? Então, tipo, é aí que começa... A gente consegue usar a mecânica quântica para calcular fazer a dinâmica do sistema isolado, mas conforme ele vai interagindo com outras coisas que não sejam ele, começam a aparecer os fenômenos que remontam à dinâmica clássica. E daí, para fazer essa transição, a principal descoberta, assim, do cara que propôs isso, né, ele olhou, olha, se eu colocar uma fase aqui entre os meus altos estados de sobreposição, eu não perco nada no cálculo de probabilidade. E eu vejo mais, que se eu sei que a interação vai se dar por uma mudança de fase, e essa mudança é aleatória, porque eu não sei o que está interagindo, ele faz meio que um Monte Carlo, vamos assim dizer, sabe? Na média, a mudança na fase vai ser zero. Então, essa é mais ou menos a ideia, sabe? Tá, mas aí Porque isso tudo se conecta de volta com a ideia dos plasmas. Tu tava falando que, tipo, aquele tempo de termalização meio que não conseguia ser explicado sei lá, mecânica quântica, enfim. Mas exato. aí isso pode, enfim, É que daí que a gente quer fazer? A gente quer usar. E como a gente viu que as teorias que melhor descrevem o plasma no estado inicial são as teorias que remontam a dinâmica clássica, a gente pensa, opa, o sistema então sofreu uma decoerência muito rápida aqui. Então, se o sistema sofreu uma decoerência muito rápida, a gente teve uma geração de entropia aqui. E a gente sabe calcular entropia utilizando as teorias tipo de campos. Então, vamos tentar usar aqui para ver se vai prever esse tempo. Essa que é a ideia. pode crer, pode crer. Só que É, é sendo sincero, bastante coisa, né? É bastante eu tô há informação. um ano, vou fechar daqui um pouco, vou fechar um ano que eu comecei essa pesquisa, né? Eu me foquei mais, tipo, claro, tem outras tarefas institucionais que a gente acaba fazendo, né? Mas de pesquisa mesmo foi muito sobre literatura, sobre o que é um plasma, sobre quais são, o que é a decoerência, como ela funciona. E agora vai começar a parte que é sentar a bunda na cadeira e calcular, né? Que é a parte mais complicada, porque eu acho que tipo que não vai dar para fazer com cálculos analíticos, né? Obviamente, então vai ter que começar a fazer simulações, mas tudo isso você para construir como calcular a entropia a partir de métodos que utilizam informações que vêm das teorias quânticas de campos e mecânica Tá, então, quântica. fazendo um panorama geral, tipo, esse tempo de. Você falou que é o tempo de termalização, né? Do plasma, sei lá. Isso é um tempo que é, sei lá, medido e tal. Tem esse valor numérico, assim, tipo, o tempo é esse, assim. Vamos dizer. É assim, ó, quando a gente vai calcular o fluxo anisotrópico lá, você lembra que eu falei das colisões não centrais, né? Que a gente Aham. conseguia extrair a gente conseguia extrair desse cálculo características que fecham como viscosidade, entropia por unidade, sabe? Vamos dizer assim, grandezas bem hidrodinâmicas, tá? Junto com esse pacote dessas informações vinha o tempo de termalização junto, entendeu? Aí é que tá. Hum. Não, porque eu queria entender, tipo Esse assim. tempo que eu tenho dessas teorias. Porque, tipo assim, aí a tua ideia é, tipo assim, vamos dizer assim, tentar calcular esse número por alguma forma, por exemplo, por algum processo de decoerência,
quântica e aí ver se isso se obtém a mesma coisa que é observado, tipo isso? Nesse Ah, caminho, assim. um paper que eu vi que a gente está se baseando muito para ver qual que era a ideia deles, depois a gente também quer, tipo, é aquela coisa, aquelas contribuições, né? A gente quer dar a nossa contribuição e tal. A ideia é o seguinte, ele pega uma colisão de íons pesados e daí ele vai usar modelos de entropia, aquele, tipo, bem simples, tá? E a partir dele, tu também consegue calcular um tempo de decoerência, tá? O tempo que o sistema Uhum. teve para perder aquela fase que ele tinha inicialmente, tá? Então, o argumento dele é o seguinte, olha, eu sei que o tempo de termalização é 10 a menos 34 segundos. Então, o sistema, para ser explicado por essas teorias, ele tem que ter uma geração de entropia mais rápida que isso, tá? Mais rápida que 10 a menos 34 segundos. Ele conseguiu, algumas simulações, achar um tempo menor ou dessa ordem, sabe? Então, agora, a proposta minha e do professor Magno é tentar usar mais ou menos essa ideia, mas não usar as entropias que ele usou, sabe? Usar as que a gente já tinha estudado antes, né? Que é a entropia de Rel, ou até outras abordagens, né? Que tem muito, mais de uma forma de calcular a entropia. É um problema aberto ainda, é uma coisa que está sendo desenvolvida, sabe? Mas essa que seria a ideia, né? E, tipo, todos esses cálculos, eles vão levar em considerações o montante, né? Quando tu vai montar, como o cálculo ele é feito, tu vai montar a partir de elementos de teorias quânticas de campo, sabe? Então tu já começa a mostrar, não, calma lá. A gente conseguiu prever o mesmo resultado usando teoria de campos. Não é, tipo assim, não é uma coisa tão fora do que a gente já sabe. Porque não pode ser, né? Porque, por exemplo, assim, tu pega, por exemplo, eletrodinâmica quântica, né? Daí tu vai fazer um cálculo lá de colisão, um elétron, e daí tu vai pegar a transição de choque lá. A gente vê, tipo, sei lá, acho que são 34 casos de precisão. A gente sabe que a teoria funciona muito bem, sabe? Então, o que não está fechando isso tudo? Qual que é o ingrediente? Será que tem um ingrediente que a gente não viu? Bom, aí é pesquisa, a gente não sabe direito o que vai sair disso tudo, sabe? É uma Aham. tentativa, vamos assim dizer. E é assim que a pesquisa anda, né? Legal, Mas legal. assim, provavelmente, ó, a pesquisa agora vai fazer um ano, assim, um ano que ela nasceu, tá? Vamos assim dizer. Aham. E talvez quando a gente chegar aqui, for começar daqui 3 anos, seja outra coisa completamente diferente. Mas é assim que é da Claro. pesquisa científica, né? Tipo, a gente vai dando palpites, vendo o que a gente consegue achar. A gente, não, mas calma lá, ninguém viu isso aqui, vamos por aquele lado ali. E quando tu vê, tu tá Uhum. tipo. Agora tu vendo colisões de próton-próton, nem tão mais com íon, por exemplo, sabe? Mas é assim que é da pesquisa, né? Tipo, Sim, sim. O porque cara vai até descobrindo o quando. caminho ao longo do caminho. Até porque quando eu me esqueci o nome dele, desculpa. Mas ele fez ali a pergunta e tal. Ele pediu, O vocês cara. medem indiretos, né? Eu falei, a gente tenta supor que acontece porque as medidas também são difíceis de fazer, né? Então, tipo, é um problema que a gente está montando, pecinha por pecinha. E eu também acredito que seja um problema importante, porque o, esse plasma, né? Se todo o universo evoluiu a partir desse plasma, a gente vai conseguir tirar muitas informações que contribuem para a teoria do Big Bang estudando esse plasma, entendeu? Que é um que é uma assim, foi uma grande teoria que surgiu no século passado e a gente pode continuar corroborando e construindo melhor a teoria. Gabi, ó, falta 2 minutos e meio para acabar a live, então vou te agradecer por ter participado mais uma vez e já, tipo, tu é um cara que vai estudando os assuntos assim, tipo, adentrando os assuntos diferentes. Primeiro a gente falou de entropia e tal, agora a gente já falou de plasma e tal. A gente ainda pode falar ainda mais sobre decoerência, então, tipo, enfim, é muito massa falar contigo, tu traz bastante informação, bastante coisa, ideias, enfim, valeu por participar e é isso, não sei se Não, eu quero agradecer, né? Porque para mim algum ponto, não. Para mim, bom, é meio que meu trabalho, sabe? Meu trabalho é estudar tipo assim, e tentar divulgar minha pesquisa, o que a gente tem feito. Eu fico muito feliz que eu posso fazer isso, tipo, conversando com amigos que eu gosto, sabe? Amigos que estão interessados e que provavelmente depois a gente vai fechar aqui e tu vai falar, não, mas e aquilo? Ou pode ser que um dia, tipo assim, tu tem um insight, não entendi aquilo, e tu pode ajudar na tua pesquisa, sabe? Para mim isso é uma coisa, quando assim, me dá muita satisfação na realização do meu trabalho. Eu também posso chegar e dizer para o meu orientador, olha, orientador, estou tentando divulgar mais a nossa pesquisa, sabe? Então, tipo, eu fico muito grato, eu gosto muito de aparecer aqui, eu também quero, vamos dizer assim, me treinar como orador, falar sobre vender o teu peixe, né? E é bom porque, Claro. tipo, também se motiva, né? Poxa, agora a gente tem que falar de decoerência, sabe? Então, eu fico muito feliz toda vez que tem essa oportunidade, eu gosto muito também do teu projeto, eu sempre agradeço por estar aqui. Então, tipo, acho que seria mais isso, Vini, até porque a
gente também viu uns tempos meio sombrios, né? Então, tipo, sempre que a É, pessoa, tipo, via um pessoal conversando, sabe? Tipo, talvez já, mesmo que tu não entenda, tu vê que, tipo, sei lá, te ajude, não sei, sabe? enfim. Obrigado então por topar e a gente, tipo, e vir aqui falar da tua pesquisa para a gente continuar falando sobre ciência pra galera, todo mundo que quiser ver, né? E obrigado quem estava assistindo, obrigado Carlson que perguntou, sempre participa aí nas lives, então. Enfim, galera, se tem alguém ainda escutando e quiser escutar no Spotify, agora, a pedido do Márcio, eu coloquei lá no Spotify, dá pra escutar lavando a louça. Enfim, vai acabar agora 10 minutos, 10 segundinhos. Valeu, Gabi. Abraço, abraço, gente. Tchau, tchau, boa noite, viu? Abraço. Boa noite.